Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do seu amado Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para de uma vez por todas nos redimir de todos os nossos delitos, pecados e ofensas, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quero compartilhar convosco uma palavra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 11, que diz assim: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados percebam a promessa da herança eterna. Sobre o tema a purificação do exterior praticado pelas religiões, eu quero fazer uma reflexão sobre o que li com cada um daqueles que me ouvirão. Queridos, a importância do sangue de Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder para purificar pecados, como assim ele o fez por ocasião da sua morte. Queridos, há poder no sangue de Jesus. O cordeiro que João Batista anunciou como precursor de Cristo, quando ele disse ao povo que ali estava: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o povo, eles estavam acostumados, dentro dos rituais judaicos, oferecer através do sacerdote animais para que tivessem os seus pecados cobertos. Era assim que acontecia na antiga aliança. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele diz aqui: e não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Então esses rituais judaicos, da lei judaica, por ocasião em que Cristo estava aqui, porque ele viveu sob a lei, ainda prevalecia, o templo ainda estava de pé, Cristo ainda não havia morrido. E então, todos esses rituais tinham seu valor. E tudo isso durou até a cruz. Até o dia em que o Cristo ressurreto derramasse o seu precioso sangue. Como diz aqui o escritor: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, mão desta criação.
E então Cristo veio e viveu aqui. Cumpriu-se aqui o seu ministério. Cumpriu-se na vida dele toda a vontade de Deus. Como homem, ele conseguiu cumprir todos os rituais da lei mosaica, todos os preceitos, todos os rudimentos, porque todos que tentaram tropeçaram em parte da lei, não conseguindo cumprir a lei que havia sido estabelecida por Deus e que teve a sua importância até a cruz, dentro daquele contexto em que eles viviam, porque foi dada pelo próprio Deus. Sendo que, quando Cristo vem e ele morre na cruz do Calvário, inicia-se ali uma nova fase, uma nova etapa, que nós chamamos o tempo da graça de Deus. E que muitos, mesmo dizendo que são salvos pela graça e que andam em graça, mas nas suas práticas, nas suas vivências, no seu dia a dia, nós não percebemos essa verdade na vida de muitos. Salvo pela graça eles são, porque não há salvação fora da graça, não há salvação fora desse favor, que graça quer dizer favor não merecido. E então todos nós somos salvos pela graça de Deus, por um favor imerecido, porque nenhum de nós merecemos ser salvo a não ser pela graça de Cristo Jesus. Então podemos fazer qualquer tipo de sacrifícios, como os judeus fizeram, cumprindo a lei de Moisés. Hoje nós vemos as pessoas querendo se sacrificar, ainda vivendo dentro dos rudimentos da lei de Moisés, vivendo segundo os preceitos dos homens. Nessas reuniões que eles chamam de cultos, nós percebemos as liturgias, os dogmas, os rituais. Tudo isso está acontecendo, assim como acontecia dentro do tabernáculo, em que os judeus eles se reuniam para que pudessem presenciar a manifestação da glória de Deus. E então a religião quer purificar o exterior das pessoas. E as pessoas acreditam nisso, que quanto mais elas fizerem, que quanto mais elas se sacrificarem, que quanto mais elas participarem de todas essas liturgias, de todos esses rituais, elas estão cada vez mais próxima da salvação e assim alcançarão a vida eterna. É isso que nos ensinaram, foi isso que passaram para nós e que muitos ainda acreditam. E aí então eles vivem na prática do jejum, na prática de ir para monte, na prática de consagração, de reuniões chamadas de libertações e reuniões de oração, que na verdade deveria se chamar oração de pedição, onde eles só sabem pedir, aonde muitos até extrapolam, mandando em Deus, vai e cura, vai e liberta, vai e faz isso, vai, como se Deus fosse um empregado, estivesse à disposição de muitos, para que ele pudesse realizar aquilo que as pessoas querem e não aquilo que ele quer segundo a sua vontade. E então, assim como na religião mosaica se fazia para santificar os contaminados, quanto à purificação da carne, como diz aqui no versículo de número 13, se a aspersão do sangue de bodes e touro e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras da morte para servirmos ao Deus vivo. Hoje, os religiosos estão nessa mesma prática. Na prática em que os judeus viviam praticando dentro da dispensação da lei. Os modos, o sistema de hoje é diferente, né? Porque não há derramamento de sangue de animais para que as pessoas sejam perdoadas. Mas hoje nós vemos que a prática, que o modo, que o sistema, dentro das chamadas instituições evangélicas ainda existem. Quando nós falamos de rituais, de liturgias, de preceitos dos homens e de rudimentos e mais rudimentos, semelhante aos rudimentos da lei de Moisés, que são impostos às pessoas, que são colocados sobre as pessoas, e cada vez mais as pessoas vivem com sentimentos de culpa, porque não conseguem realizar tais ordenanças que os líderes religiosos colocam sobre os ombros das pessoas, e que Jesus chama isso de fardos pesados sobre os ombros das pessoas. E a diferença do Evangelho da graça de Deus é que Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e nós aprendemos com ele. Então, essa é a diferença do Evangelho da graça de Deus para esse Evangelho que nós percebemos que é pregado dentro de muitas instituições religiosas. Então, as pessoas continuam com sentimentos de culpas, dúvidas sobre a salvação, porque para ser salvo, segundo as religiões, você tem que fazer muitas coisas ou deixar de fazer outras para que possa ser salvo. Então, se na religião mosaica, na lei mosaica, o sangue de bodes, o sangue de bezerro, eles serviam para purificar os contaminados da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele purificará a nossa consciência, o nosso espírito, aonde o Espírito Santo habita e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Daí o segredo. Enquanto a religião está focada no corpo físico, na matéria, procurando uma santificação do corpo, da carne, através de libertações, elas esquecem que o Espírito Santo não habita nesse corpo físico, nessa matéria, na corpórea, mas que ele habita no nosso espírito, que está dentro desse corpo. Queridos, o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele tira de nós qualquer sentimento de culpa. Na graça de Deus não há sentimentos de culpa. Nós não nos sentimos culpados por isso ou por aquilo, porque fazemos ou porque deixamos de fazer. Sabe por quê? Porque Cristo habita em nós. Porque Cristo é quem vive em nós. O morrer é ganho. O viver é Cristo. Na graça de Deus, nós sabemos que estamos nele e somos nova criatura. As coisas passadas já não existem mais. Ele não se lembra de mais nada acerca de nós,
porque nós estamos vivificados em Cristo Jesus. Nos sentimos leves. Há uma paz do Espírito dentro de nós, há uma alegria dentro de nós. Uma alegria inexplicável, uma paz inexplicável. Vivemos numa tranquilidade no Evangelho da graça de Deus, porque nós entendemos e compreendemos o sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue, para que de uma vez por toda nós fôssemos libertos do pecado adâmico, de nossas ofensas, e pudéssemos viver uma vida justificada, porque é Ele quem nos justifica em Cristo Jesus. Então a graça de Deus nos mostra que ninguém nos arrebata da sua mão. A graça de Deus diz para nós que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós não pedimos para Deus abençoar quem quer que seja, porque na graça de Deus nós entendemos e compreendemos que já somos abençoados. Não vivemos fazendo oração de pedição, porque a graça de Deus nos ensina que devemos render súplicas de ações de graças por tudo quanto Ele fez por nós. Seja na dor, rendemos súplicas de ações de graça. Seja na perda do emprego, súplicas de ações de graça. Seja em momentos como humano que somos, que podemos ter por alguma coisa que acontece conosco, com um ente querido nosso, rendemos súplicas de ações de graça. Porque na graça de Deus, o que prevalece é a vontade de Deus. Na graça de Deus, Cristo é o centro, a primazia é dele. Na graça de Deus, nós estamos voltados para Ele, focamos nele. Tudo o que fazemos é por Ele, para Ele, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. E por amar a Ele, nós vivemos debaixo da sua proteção e sob seus cuidados. Agradecendo a Ele 24 horas por dia, tudo quanto Ele tem feito por nós. Viva a graça de Deus, ande em graça, seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo. O autor da Epístola aos Romanos, ele diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Deixa Cristo ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ocupar o primeiro lugar na sua vida. Que Ele seja o centro de tudo, que Ele cresça e que nós venhamos diminuir cada vez mais. Vamos temer mais a Deus do que os homens. Vamos exaltar o Senhor. Vamos adorá-lo, glorificá-lo, porque são atributos dele, tudo isso é dele. A honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Na graça de Deus, ela nos ensina a vivermos focado nele, 24 horas por dia. Porque Deus é Espírito e importa que os que o adoram façam em Espírito e em verdade. Por isso que na graça de Deus nós não nos prendemos a templos feitos pelas mãos dos homens, porque entendemos e compreendemos que somos o santuário, somos a morada do Altíssimo, é aqui que Ele habita. Portanto, nós não ficamos como os religiosos ficam. Senhor, visita fulano, Senhor, visita ciclano. Como vou pedir para Ele visitar alguém se Ele habita e mora dentro dessa pessoa? Quem mora comigo na minha casa não me visita, porque mora ali dentro. Assim é o Espírito Santo de Deus, assim é Ele. Ele mora, Ele habita em mim. Então, eu não tenho que estar pedindo para Ele vir visitar. Ele vive em mim, Ele mora em mim. Ele não é um hóspede, Ele habita em mim. O nosso Espírito é o tabernáculo, é o templo de onde habita Deus. Que esta palavra sirva para a nossa reflexão.
O testador, ele morreu, mas ele ressuscitou. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte, e ele morreu. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vivo? Foi preciso que ele morresse, e ele morreu, mas ressuscitou. É o Cristo ressurreto. No Evangelho da Graça de Deus não se prega mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Na graça de Deus, nós não ficamos uma vez por mês, como nas religiões ficam, fazendo algo em memória de alguém que está vivo. Cristo ressuscitou. Na graça de Deus, não se anda em preceito dos homens, não se anda em rudimentos da lei mosaica. Na graça de Deus não se pratica liturgias e rituais, dogmas. Na graça de Deus, somos focados no Cristo ressurreto, no Cristo glorificado. Que esta palavra venha fazer com que sejamos edificados e cada vez mais focados na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, amém, amém.